Aleluia, aleluia, amém? Aleluias, Deus é bom, que honra estar aqui nessa tarde com vocês, amados. Eu queria, antes de começar, queria ver o sorriso de cada um de vocês. Porque cristão anda sorrindo, né? Nós não olhamos circunstâncias, nós andamos pela fé, então nós andamos sorrindo. E eu gostaria de ver no rostinho de cada um sorriso lindo, é lindo, amada, é isso aí, aleluia. Glória a Deus, Deus é bom, amados, e a alegria do Senhor é a nossa força, e nós devemos nos alegrar, porque a alegria vem nos contagiando, faz parte do nosso caráter, faz parte da nossa vida. Está escrito em Gálatas, e Paulo colocou aquilo que faz parte agora do nosso espírito, e uma das características que Deus suplantou em nossa vida, é a alegria, o gozo, é dele, faz parte de nós, amém? Então nessa tarde eu quero ver muitos sorrisos, amém? Glória a Deus. Eu queria falar nessa tarde com vocês, amados, sobre viver uma nova estação, sobre viver um novo tempo na vida da gente. Como que é viver um novo tempo? E eu queria convidar vocês para abrirem a Bíblia de vocês, lá em 2 Coríntios 5,17, é um texto conhecido de Paulo, que Paulo está falando ali, narrando sobre uma nova criação em Cristo Jesus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém? Aleluia, aleluia. Paulo diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criação é, ou nova criatura é em algumas traduções. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Fala comigo, tudo se fez novo. Tudo. Ontem na ministração aqui, a nossa irmã Marta falou o que significa tudo em grego, em hebraico, em todas as línguas no mundo. Tudo é simplesmente tudo. E aqui Paulo está dizendo que quando nós estamos em Cristo, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Estar em, eu me preocupei em olhar o que significa estar em. E estar em significa pertencer a alguma coisa. Então, se alguém pertence a Jesus Cristo agora, olha que coisa linda. Se alguém pertence a Jesus Cristo agora, as coisas velhas se passam, é uma nova criação e tudo se faz novo. Amém? Nessa tarde nós gostaríamos de declarar, Senhor, que todos nós pertencemos a Cristo. Amém? As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Quando nós nos meditamos nessa palavra, amados, nós percebemos que Deus nos fez um convite. E aqueles que creram e receberam Jesus, o apóstolo Paulo fala no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Aos que creram e receberam Jesus como Senhor, a este deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, se alguém está em Cristo, é filho de Deus. Amém? E essa filiação nos chama a viver em novidade de vida. Fala para o seu irmão assim, para viver o novo, é necessário se despojar, se desfazer, se desprender do que é velho. Oh, xereandas. Para nós vivermos o novo de Deus, amados, é necessário nós nos desprendermos do que é velho. Nós precisamos fazer como Paulo. Paulo fala aos filipenses que deixando para trás tudo aquilo que é passado, ele prossegue olhando para o futuro, mirando em Cristo, avançando na nova carreira que ele aceitou, que é a vocação da carreira cristã. E nós, às vezes, precisamos entender que para viver o novo, para viver essa nova estação, nós precisamos nos desprender das coisas velhas.
Eu queria trazer um exemplo que eu ouvi recentemente e eu achei fantástico. Foi de um ministro, do ministro Cristiano Arcoverde, que ele falou que comprou um carro novo. Comprou um carro automático. Os homens entendem mais isso do que nós. Nós, mulheres, normalmente entramos dentro do carro e o que serve é para guiar, né? Os homens se atêm a alguns detalhes, mas ele é homem e não se ateve. Ele estava diante de uma enxurrada e ele, depois de anos tendo um carro velho, comprou um carro novo. E esse carro novo era um carro automático. E quando ele estava andando na chuva, diante de uma enxurrada, tinha um lugar que estava alagado. E ele decidiu passar com o carro ali. Para quem tem carro manual, normalmente a gente engata a primeira, vai devagar, sempre acelerando o carro para o carro passar. Só que no carro automático, significa que não tem marcha, que o motorista não tem controle do carro, que é o carro sozinho que passa as marchas. Ali ele entrou e quando começou a avançar, o carro foi, patinou, parou. Porque o carro automaticamente mudou a marcha, quando na realidade, para você passar em locais alagados, você tem que passar na mesma marcha. Homens, é isso mesmo? Concorda, pastor? Para você passar no lugar alagado, engata primeiro e vai de primeira. Não muda a marcha. Porque quando você muda a marcha, entra a água e aí vai travar o motor. Só que no carro automático, o carro não está lendo nada. O carro está funcionando e ele trocou a marcha, entrou água, parou o motor. É interessante quando ele trouxe esse exemplo. Significa que quando ele mudou de carro, ele passou a ter um carro novo, mas a mente dele estava presa no carro antigo. A mente dele ainda funcionava com as coisas do carro que ele tinha manual. Mas ele tinha um carro novo. E para dirigir esse carro novo, ele precisava ler o manual deste carro, entender o funcionamento deste carro, para que ele pudesse dirigir e avançar com aquele carro. Assim é a nossa vida. Quando nós mudamos de estação na nossa vida, quando nós passamos agora a ser nova criatura, nós já não podemos mais ter a mente da velha criatura. Nós não podemos mais pensar quando pensávamos, quando éramos uma velha criatura. Nós agora pensamos com a mente de Cristo, porque agora nós pertencemos a Ele. Agora o Senhor já fala que tudo se fez novo. No momento do novo nascimento, amados, o nosso espírito é recriado. Fala assim comigo: eu sou um espírito, tenho uma alma que habita num corpo. Quando Paulo está mencionando aos Coríntios sobre o novo nascimento, ele está falando do renascimento espiritual. Ele está falando da recriação do espírito. Mas, entretanto, a nossa mente, ela não nasceu de novo ali. E para que a nossa mente agora possa dirigir esse novo espírito, ela precisa ler um manual e aprender como viver nessa nova estação. Como viver com este novo estilo de vida a partir de agora. A nossa mente precisa ser renovada. Paulo fala em Romanos 12, vamos lá em Romanos 12, amados. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, no versículo 2, Paulo diz que nós não devemos, aleluias, nos conformar com este mundo. Mas nós precisamos ter o nosso entendimento transformado. Transformar a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Aleluias. Nós precisamos renovar a mente. O Espírito, quando Paulo está falando da nova criação, o Espírito foi recriado. E o Espírito é aonde há a conexão, a nossa comunhão com Deus.
Quando nós olhamos para a nossa alma, é aonde está alojado a nossa razão, o nosso mundo intelectual. Só que este intelecto não foi renovado e nós precisamos renovar. E como é que nós renovamos a nossa mente? Através do manual da palavra, a palavra de Deus. Quando nós começamos a entrar nessa nova estação, nós precisamos aprender a andar neste novo estilo de vida, que é o estilo de vida cristão. Nós precisamos entender que as velhas práticas não se adequam mais à nossa vida agora. Não adianta o que nós sabíamos lá no passado, como nós resolvíamos as coisas lá no passado. Nós precisamos aprender agora como é que Cristo resolve as coisas. Porque agora nós temos a mente de Cristo. E quando temos a mente de Cristo, agimos, falamos, vemos, ouvimos como Ele. Já somos uma nova criação nele. E agora devemos agir como Ele agiria. Devemos pensar como Ele pensaria. Devemos andar como Ele andaria. Não tem como nós termos algo novo e trazermos as velhas práticas para a nossa vida atual. A nossa vida atual agora, tudo foi feito novo. O nosso espírito comunica diretamente com o Espírito de Deus. Nós recebemos a natureza de Deus. Aleluia! O Espírito do Deus vivo foi suplantado em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, hoje ele habita em nós. E nós agora precisamos fazer com que a nossa mente ande alinhada com o nosso espírito. E que traga em domínio o nosso corpo. Porque não tem como nós sermos uma nova criatura pensando como velhas criaturas. E às vezes a gente olha para a nossa caminhada, amados. A nossa caminhada, a nossa jornada cristã, às vezes nós esmorecemos e somos tentados. Vem aquelas sugestões do diabo, trazendo as lembranças do passado, para que nós possamos agir em conformidade com o que era no passado. Quando Paulo fala que devemos renovar o nosso entendimento, a nossa mente pela palavra, é quando nós conseguimos nos apropriar de todas as benesses, de todas as dádivas, de todas as bênçãos que Deus já declarou para nós na palavra dele. Já está feito, foi consumado. Jesus morreu, conquistou toda a autoridade, nos deu de volta, para que hoje nós possamos desfrutar de tudo que Deus preparou para nós. Quando nós fraquejamos na nossa caminhada, quando nós olhamos para a nossa vida do passado, e às vezes acontece, amados, acontece diante de certas circunstâncias, porque o diabo é sagaz, é astuto, e ele às vezes vai, na maioria das vezes, trazer circunstâncias bem similares, para que você possa escolher entre renovar a sua mente e agora ter atitudes alinhadas com a sua nova criação, ou ter atitudes da velha criatura. No nosso dia a dia, deparamos-nos sempre com as mesmas ações e às vezes caímos sempre nas mesmas ações. O inimigo, ele sempre traz coisas muito semelhantes, muito parecidas, para que nós possamos exercitar ali o domínio próprio, para que nós possamos ali fazer escolhas de, olha, eu sou uma nova criação, eu estou em Cristo e eu vou agora fazer o que é certo, o que a palavra me manda fazer. Mas às vezes, a palavra diz que nós não devemos nos irar, e a maioria das vezes nos iramos. A palavra diz que nós devemos amar, e a maioria das vezes nós não amamos. A palavra diz que nós devemos andar em humildade, sermos compassivos com os nossos irmãos, e a maioria das vezes não somos. A palavra diz que nós fomos curados, e às vezes estamos ali com a mesma doença sempre, não nos apropriamos da cura.
A palavra diz que podemos todas as coisas, mas diante de circunstâncias a gente começa a murmurar e falar: ah, não, Senhor, eu não dou conta. Nós cansamos porque a nossa carne cansa. Mas o Espírito, ele se renova a cada manhã. E o que tem de novo é o nosso Espírito, o Espírito agora e o Espírito Santo habitando em nós. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para que nós possamos permanecer inabaláveis, indestrutíveis diante de todas as situações. Deus nos deu o Espírito dele para que nós possamos marchar nesta terra avançando nele. Paulo fala em Efésios, vamos lá na carta aos Efésios, por gentileza. Aleluia! Oh, glórias! Efésios 1. Glórias e glórias e glórias. Paulo fala, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Aqui ele diz que já fomos abençoados. Aleluia, fala, eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais. Aleluia! Nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele já nos predestinou a ser dele antes da criação do mundo, amados. Olha que lindo que o Senhor fez. Aleluia! Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Somos filhos, amados. Quando João fala que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus aqui, antes da fundação do mundo, já nos predestinou a estar com ele por toda a eternidade. Aleluia! Isso é maravilhoso, amados. E nós precisamos entender que nós fomos feitos filhos. E por que fomos feitos filhos? Nós agora podemos, através do que Paulo disse, quando o Senhor nos faz uma nova criação, a partir dali Deus nos reconciliou com ele. Se nós seguirmos lá em 2 Coríntios 5, Paulo está falando que Deus nos reconciliou com ele. E agora temos uma conexão direta. Falamos com o Pai, estamos diante dele. E aquele que não tinha pecado se fez pecado para que nós fôssemos nele justiça de Deus. Somos filhos justos de Deus. Todas as coisas novas nos foram entregues. Estamos agora vivendo um novo tempo. Mas a maioria das vezes estamos olhando para aquilo que éramos. Como que a gente consegue, às vezes, se esquecer destas verdades? O Senhor, quando fez uma nova criação e nos fez avançar nele, em Cristo, a única coisa que ele pede é que nós estejamos. Aliás, se nós olharmos para a antiga aliança e nova aliança, a Bíblia aponta todo o tempo para o amor de Deus por toda a humanidade, para que viva com ele por toda a eternidade. E quando ele faz esse milagre maravilhoso, que é habitar dentro da gente, a expectativa dele é que agora nós andemos erguidos, sorrindo, felizes, cheios da presença dele, cheios do Espírito dele, que nós possamos desbravar este mundo, ir a toda criatura e falar: olha, existe um Deus que te ama, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que faz nova todas as coisas, um Deus que faz tudo o impossível, para que nós possamos desfrutar do melhor nessa terra. Às vezes a gente fica se ocupando da eternidade, né? Pensando que a eternidade é quando nós morremos. A eternidade é aqui e agora. Jesus nos chamou para ser luz deste mundo agora. E vamos desfrutar do melhor, da prosperidade, da saúde divina, da vida abundante hoje, agora, não é depois que morrermos.
Quando Jesus cumpriu o sacrifício de cruz, foi para que nós desfrutássemos de uma vida abundante, próspera, inundados de saúde divina, agora, na terra. Ei, o Senhor precisa de nós aqui na terra, andando desta maneira, para contagiarmos lá fora todo mundo que está perdido. Nós precisamos, através da nossa vida, inundar todas as pessoas que estão lá fora, andando em saúde divina, andando numa vida abundante, andando em prosperidade. As pessoas, a nossa família, filhos, esposa, marido, todos precisam enxergar que essa nova estação chegou, te transformou, que você já não olha mais para o passado, mas que você agora mira no autor e consumador da sua fé. E rompe barreiras, rompe muralhas, salta como um jovem. Aleluia. Coloque-se sobre os seus pés. Nós vamos saltar como os jovens. Ai, como assim, Alessandra? Vamos mexer um tiquinho. Vamos saltar. O Espírito Santo nos faz saltar. O Espírito Santo nos faz ser cheio de vida. O Espírito Santo derrama saúde. Pode ficar, querida. O Espírito Santo derrama saúde, derrama cura. O Espírito Santo faz nova todas as coisas. Então vamos começar a pular, a dançar na presença daquele que nos fez novas criaturas. Oh, xereandara sorecanderei. Aleluias, aleluias. É assim que o Espírito Santo fez e faz pelas nossas vidas. Queremos ser alegres, queremos ser inundados, cheios da graça, cheios da glória. Aleluia, aleluia. É assim que Ele faz. Ele nos renova, Ele nos curou. Olha, amados, eu sou prova viva do poder de Deus, do poder miraculoso do Senhor. Eu fui curada. Amados, se vocês vissem como eu estava, Senhor da glória. Eu fui diagnosticada de lúpus. Quem sabe o que é lúpus aqui? Aleluias. E eu era toda torta, porque ele atacou as minhas juntas e o meu cabelo. Então tinha buracos, né? Porque sai cabelo assim, as tochas. Vai saindo as tochas. E quando eu determinei, amados, que aquele poder que ressuscitou Jesus estava dentro de mim e que ele bastaria para me curar, amados, eu disse para o meu médico: eu estou curada. Ele chamou a minha mãe e falou: não, ela não está bem, ela precisa de um psiquiatra. Eu mando ela tomar um remédio, ela não toma. Essa foi uma escolha minha, individual e pessoal, amados. Não recomendo a ninguém, mas foi o meu tete-a-tete com o meu papai. Foi o meu pessoal, individual, o meu oculto e secreto com ele. Falei para ele: pai, o senhor me curou, não vou tomar nada. Estou curada. Estou curada. Às vezes, amados, nós esperamos por uma cura instantânea. Não é? Às vezes nós queremos, estou curada e não queremos mais ver sintomas. A minha cura foi progressiva. Porque eu olhava para todo mundo e dizia: estou curada. As pessoas olhavam para mim e falavam: realmente ela não está bem. Ela não está bem, o cabelo dela não tem, os braços estão tortos, ela está toda torta, está curvada, está toda manchada. Ela não está bem. Realmente precisa de psiquiatra. Mas eu dizia: eu estou curada. Eu estou curada. Eu estou curada. Foram 2 anos eu repetindo: eu estou curada. E repito até hoje: eu estou curada. Pelo poder que há no nome de Jesus. Cura, amados, é quando nós entendemos que não há mais nada no seu corpo, que já foi tudo levado na cruz do Calvário, que você não tem mais aquilo, que aquilo são circunstâncias que se deparam diante de você, tentando te fazer paralisar. Quando eu entendi que o inimigo queria me paralisar, eu falei: Satanás, sai da minha frente, porque eu vou avançar e eu vou vencer. Aleluia!
Quando nós nos apropriamos das verdades, e viver uma nova estação é isso, é se apropriar da verdade e romper em fé. Romper em fé. Nós não andamos mais olhando para as circunstâncias, nós não olhamos mais para a situação, não tem gigante, não tem leão, não tem muralha, não tem nada que vai nos cercar e nos paralisar. Nós vamos avançar e avançar. Sabe por quê? Porque o Pai não se agrada daqueles que retrocedem. Antes, o prazer dele está naqueles que avançam. E nós vamos avançar. Avançar dizendo porque está escrito na palavra. E os filhos de Deus, eles andam segundo a palavra de Deus. Os filhos de Deus, Paulo fala em Romanos 8,14, que eis que aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são os filhos de Deus. E ele ainda fala mais, Romanos 8,15, que nós não recebemos de novo o espírito de escravidão. Se ele fala de novo, significa que mesmo a pessoa tendo recebido o Espírito, às vezes ela pode voltar. Então nós não vamos voltar. Nós não vamos recuar. Antes, nós recebemos o Espírito de vida. Nós recebemos o Espírito da verdade. Nós recebemos o Espírito Abba Pai. Aquele que clama e chama pelo Pai. Para que nós possamos andar em plenitude de vida nessa terra. Ainda que tudo, tem exame, tem médico. Olha, amados, esse médico ficou comigo 3 anos. E ele dizendo para minha mãe, os exames realmente não mudavam, porque o inimigo não queria que eu simplesmente avançasse. Os exames continuavam dando, mas eu sabia que a cura tinha sido manifesta. Porque está escrito lá em Isaías 53:4, que pelas pisaduras dele nós somos sarados. Já estava curada. Então não tinha como. E esse médico veio me acompanhando por 3 anos. E ele morreu, amados. Ele é que morreu. Ele falava na cara da minha mãe, ela vai morrer. Porque ela só está piorando. Infelizmente, a vida dele foi ceifada. Porque eu gostaria que ele estivesse vivo para ver a glória de Deus na minha vida. Então, nós não podemos nos parar, nós não podemos simplesmente aceitar as sugestões do diabo. Não podemos mais viver naquelas práticas do passado. Não, agora nós nos apropriamos daquilo que a palavra diz a nosso respeito, das verdades que Deus fala a respeito dos filhos dele e avançamos. Avançamos. Porque o desejo de Deus é que a cada dia nós tenhamos mais e mais convicção de que somos filhos dele. E amados, se nós que somos humanos, Jesus disse que nós que somos humanos, damos aos nossos filhos o melhor, imagina aquele que é o Criador, autor, consumador de todas as coisas, ele não vai dar o melhor para os seus filhos. Então precisamos andar em novidade de vida. Precisamos perceber a estação que estamos vivendo e avançar. A estação que estamos vivendo agora é de uma nova criação, então a minha mente está alinhada com a palavra. A estação que nós estamos vivendo agora é de filho do Senhor, então agora nós andamos como Jesus Cristo na terra. O Espírito dele habita em nós, então nós temos que ir a todo lugar e simplesmente exalar a presença dele que já habita em nós. Os nossos passos, amados, têm que demonstrar a presença do Senhor. Os nossos olhos, os nossos lábios, os nossos ouvidos têm que exalar a presença do Senhor. Amém? Coloque-se sobre os seus pés. Aleluia. Para finalizar, Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 3, e eu amo muito esse texto, amados. Não precisa abrir, não, eu leio para vocês. Eu amo muito,
Porque aqui Paulo está falando que nosso olhar, a nossa vida, os nossos pensamentos, todos têm que estar lá em cima, no alto, no Senhor. A gente tem que parar de olhar circunstâncias, parar de olhar para o mundo, parar de olhar para as coisas que se levantam. Ei, o diabo vai se levantar, mas ele já foi derrotado, ele levanta para cair, ele já foi vencido, hoje ele está sobre os nossos pés, a autoridade e poder já foi derramado sobre nós. Então, quando Paulo começa esse texto 3 de Colossenses, falando que os nossos pensamentos têm que estar lá, porque nós já estamos escondidos em Cristo. E lá no versículo 10 ele começa falando, vos revestistes do novo. Nessa tarde eu quero que nós nos revistamos do novo de Deus. Aleluia! Vamos nos revestir do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, ou seja, independentemente de quem quer que seja, Cristo é tudo em todos. Vamos nos revestir nesta tarde, amados, do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo nos perdoou. É lindo demais esse texto, amados. Assim fazei vós também. E sobretudo, amados, vamos nos revestir de amor. Porque este é o vínculo da perfeição. Amém? Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu sei que o Senhor, o Espírito do Deus vivo, está neste lugar. E nessa tarde eu te convido a fechar seus olhos, a realmente buscar esse revestimento do novo, a falar para o Senhor, Senhor, eu sou uma nova criação. E eu quero, Pai, que todas as coisas sejam novas na minha vida. Eu quero que a minha mente seja renovada pelo entendimento, pelo conhecimento da Tua palavra. Paulo fala aos Colossenses, lá no capítulo 1, a partir do verso 9, que ele orava para que eles tivessem conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Nessa tarde eu oro, Pai, para que todos nós tenhamos conhecimento, Pai, pleno da Tua vontade, Pai. Que possamos nos revestir, Senhor Deus, do Teu amor, da Tua longanimidade, Senhor. Queremos viver exalando, Senhor, o Teu caráter. Queremos viver, Senhor, simplesmente iluminando nesta terra, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluia.